Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo tem a informação da gravação privada, que é a análise do seu caso, da sua história, certo? Que é enviada somente para você, através da gravação mesmo, onde você assiste aí na sua casa e você recebe de um dia para o outro. As informações estão aqui embaixo. Tem também as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou. Só você dar uma fuçada aqui embaixo, tá bom? Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá André, descobri você no YouTube por acaso. Desde então não deixei de acompanhar os teus vídeos. Muito obrigado. Chamo-me tenho 20 anos. Sou de Angola e não teria ninguém melhor para me ajudar. No final do ano de 2016, depois de ter sido trocada pelo meu ex-namorado, conheci uma outra pessoa. Ele é 10 anos mais velho que eu. Então, no princípio do ano seguinte, começamos a nos encontrar algumas vezes, mas eu não queria nada sério, pois ainda estava magoada. Ou seja, estava ainda, frágil emocionalmente por conta do término que tinha acontecido. O tempo passou e começamos a ficar mais próximos. Então, depois de um tempo, apareceu uma paixão antiga minha. Começamos a conversar e a nos encontrar algumas vezes, chegando até a nos envolver sexualmente. Num certo dia, o meu namorado... agora então você começou a namorar esse rapaz que estava então conversando com você e tal. Me viu chegando com ele, pois ele estava à minha espera na porta da minha casa, de surpresa, e viu tudo. Ele ficou arrasado, chorou, lamentou, pois ele sempre foi muito bom, carinhoso e atencioso comigo. E por fim terminou comigo. Naquele momento me dei conta do grande erro que havia cometido. Fui atrás dele, no dia seguinte pedi perdão e prometi que mudaria. Desde então tenho feito de tudo para reconquistar a confiança dele, pois durante aquele tumulto me dei conta do quanto gostava dele. Mas ele não conseguiu mais confiar em mim. E depois ele começou a descobrir coisas sobre o meu passado das quais me envergonho. Discutimos muito por desconfianças, mas acabamos nos acertando sempre. Ele é injusto comigo algumas vezes e sei que ele tem motivos, mas nunca me ofendeu nem nunca me faltou com respeito. Mas sinto que há um grande medo nele em me assumir para as pessoas. Ele ficou inseguro, desconfiado. Mas eu tenho feito de tudo para lhe mostrar que eu sou uma nova pessoa e que me arrependo muito do que eu fiz. No princípio desse ano, de 2018, tivemos uma briga por causa dessas desconfianças dele, muitas das vezes sem motivo. E foi então que ele me pediu um tempo. Pediu para que nos afastássemos porque ele sente que está a ser injusto comigo. E que se nós dois já tentamos mudar isso juntos e não conseguimos, ele agora quer tentar sozinho. Disse que não quer terminar porque gosta muito de mim, mas que essa situação não é saudável para nenhum dos dois. Sei que ele tem razão, porque eu já achava a situação insustentável, mas sabia que eu tinha sido a culpada daquilo tudo. Passaram-se 3 semanas desde que ele pediu para nos afastarmos, mas continuamos a falar todos os dias. Só não nos vemos mais, nem saímos com frequência. Sinto-me muito mal com tudo isso, sinto muito a falta dele, apareci de surpresa na casa dele algumas vezes e ficamos bem. Não sei o que fazer, me afasto ou continuo insistindo? Me ajuda, por favor. Olha, já teve um e-mail essa semana, Eu tô gravando tudo no mesmo dia, mas vocês estão assistindo, Que a pessoa falava se deveria insistir, se deveria se afastar. Tá vendo? Por isso que eu digo, tudo tem um contexto. Eu me lembro que naquela situação eu falei, segue o seu caminho. Por causa disso, disso, disso. Esse tipo de situação aqui, vale a pena dar uma insistida. Tá vendo? Porque tem sentimento. Tem. Só que tem muita desconfiança. Por quê? Porque sim, você pisou na bola, houve uma traição, certo? E ele descobriu coisas do seu passado. Essas coisas do seu passado... Isso aí, se fosse só isso, eu ia falar, pelo amor de Deus, para. Onde já se viu a pessoa querer ficar encucada com coisas do passado? Coisas do passado. Todo mundo pode ter errado já, todo mundo pode ter feito, coisas das quais a gente não se orgulha nem um pouquinho. Só que naquele momento nossa cabeça era imatura, ou ainda que a gente fosse, já, com 30 anos nas costas,
mas a gente passa por momentos. Então não é porque eu tenho 30 anos que eu não posso, de repente, sei lá, me envolver numa aventura sexual louca, né? Porque naquele momento eu tava, sei lá, meio, sabe? Existe questão hormonal também, tem gente que às vezes tem uns períodos de fogo, né? Então tava solteiro, não sei o quê, puxa, entrei numa suruba. Meu Deus do céu, entrei numa suruba, fiz umas coisas que hoje quando eu penso, né? Não tô falando que eu, hein? Tô dando exemplo. Né? Fiz umas coisas que quando eu penso, falo, meu Deus do céu, meu Deus, o que eu fui fazer? Gente do céu, que loucura. Hoje eu consigo enxergar como loucura. É igual nós quando somos crianças, a gente faz cada coisa, não é? Que hoje você jamais faria. Subir no topo de uma árvore, eu lembro eu lá no sítio, eu parecia um macaco. Eu não sei como, eu nunca quebrei um braço, eu nunca quebrei uma perna, graças a Deus. Mas eu não sei como, porque olha, os lugares que eu subia, meu Deus do céu. Ainda bem que a minha mãe não via, né? Eu tava lá, brincava sozinho, subia, pulava de uma árvore para outra. Lógico que elas eram próximas, tá? Vai achar que eu tô aqui falando que eu sou o Homem-Aranha. É coisa próxima, um galho cruzado com o outro. Então, olha, hoje você fala, meu Deus do céu. E hoje, né, como pai, como mãe, por exemplo, você não deixaria o seu filho fazer isso. Mas você fez. Então, cara, tem determinadas coisas que a gente fez e hoje a gente fala, meu Deus, o que eu fui fazer? Mas passou. Foi coisa que a gente fez, foi coisa que a gente não se orgulha de ter feito, mas a gente fez. Só que aí entra o quê? Essas coisas que ele descobriu do seu passado, que provavelmente é de cunho sexual, né? Você não deixou isso explícito, mas assim, deixou entender que é de cunho sexual, aí ele relaciona com essa traição que aconteceu, e aí vira o prato perfeito, né? Vira o ambiente perfeito para que tudo isso fique martelando ali na cabeça dele. Então, esse é o tipo de situação que eu acho que vale a pena insistir nesse sentido, de conversar e de mostrar, mas eu já tentei de tudo, eu já tentei de tudo. Então, aí, minha querida, vai ter que ter uma mudança de postura sua. Sabe? Porque às vezes a pessoa precisa perceber que chega. Eu não vou mais ficar lutando por isso porque eu estou me sentindo enfraquecida. Às vezes a gente precisa jogar essa real aí. Porque a gente fica se sentindo culpada. Então a gente vai sempre amém. Então a pessoa, ela também desenvolve a teoria de que a gente está sempre disponível para ela. Então ela pode ter as crises que ela quiser. E não é assim. Não, você tem motivos para ter crise, mas chega, não dá. Eu fui culpada, eu te traí, agora eu não tenho culpa pelas coisas que eu fiz no meu passado. A gente nem se conhecia. Então você não pode agora juntar as duas coisas e transformar nisso num grande monstro. Cara, eu errei, apareceu esse cara, era uma paixão minha do passado, eu me envolvi com ele, tem que levar em consideração quanto tempo também que você estava com ele, certo? Então, quer dizer, fazia um mês que eu estava ficando com ele. Não, já fazia um ano que eu estava namorando ele. Então, existem pesos que devem ser considerados. Não estou aqui justificando a traição. Traição é traição. Mas existe um contexto onde essa traição se encontra. Tudo está dentro de um contexto. Então, ok, tem isso aqui. Essas coisas do passado você está misturando e quando não tem nada a ver. Ok, eu já conversei, já falei tudo com você, já fiz de tudo. Então, a partir de agora, ou a gente dá uma chance, ou se tiver essa crise de novo, é melhor a gente terminar, porque eu não tenho mais nada para te provar. Eu sou uma pessoa diferente, eu me enxergo de maneira diferente. Eu vi o quanto isso mexeu comigo. Eu vi o quanto de fato eu gosto de você e o quanto eu me arrependi e não quero nunca mais fazer isso na minha vida. Porque eu vi o quanto eu me arrependi. Aliás, isso poderia até servir como argumento. Por exemplo, cara, se eu quisesse continuar saindo com outros, era só eu aproveitar essas suas crises e a gente terminava e eu continuava saindo com outros. Por que eu ia querer ficar aqui batalhando para você, perceber que eu mudei? Só que não dá mais. Realmente está insustentável, está desgastante para você e para mim. Então, ou a gente resolve isso, ou a gente de fato vai terminar. Entende? Minha querida, porque até agora, só existe a postura dele. Precisa ter a sua também.
É isso que eu estou querendo dizer. Senão, a pessoa fica sempre tendo crises e a gente fica sempre se sujeitando àquilo. Então, eu estou sempre aqui, porque eu sou a grande culpada. Não, eu sei, eu errei, eu tive culpa. Mas, eu não posso permanecer eternamente nisso, né? Que não vai dar certo. Certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.